E nós vamos ver hoje sobre a vinda do Senhor. Então, eu queria que você abrisse sua Bíblia lá no Evangelho de Marcos, capítulo 13, que tem sido o texto que temos usado como base para a nossa exposição. E vamos ler do verso 24 ao verso 27. Marcos, capítulo 13, de 24 a 27. São palavras do Senhor Jesus aos seus discípulos, ali no Monte das Oliveiras, naquele que ficou conhecido como o sermão profético, ou o sermão escatológico de Jesus. Interessante que em inglês o título que se dá é o Sermão das Oliveiras. Eles não falam escatológico, né? Quem colocou fomos nós. É o sermão das oliveiras, ou do Monte das Oliveiras. Muito bem, está aí o texto projetado, se quiser acompanhar na tela. Está dizendo assim, palavras do Senhor Jesus. Mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Nesses 4 versículos, o Senhor Jesus expõe aquele que é o acontecimento mais esperado pelos cristãos daqui para frente, que é o seu retorno em glória a esse mundo. Evento esperado, evento que tem encorajado e animado todas as gerações, o evento que marcará o final da história desse mundo, como nós o conhecemos, e introduzirá o estado eterno, o novo céu e a nova terra, onde habita a justiça, a vindicação final do cristianismo, a derrota dos inimigos de Deus, a confirmação da nossa salvação, a ressurreição dos mortos, enfim, toda a nossa esperança futura se concentra nesse único evento, aquele dia em que o Senhor Jesus voltará dos céus à terra para o encontro do seu povo e julgamento do mundo. Ele descreve nesses 4 versículos esse evento extraordinário, mais importante de toda a história. E outra vez eu lembro a vocês em que circunstâncias ele disse isso. Ele estava no Monte das Oliveiras, perseguido pelos líderes religiosos, rejeitado pelo seu povo, prestes a ser traído por um dos seus discípulos, sabia que um deles haveria de negá-lo 3 vezes, 10 haveriam de fugir, seus discípulos eram pessoas de menor importância, alguns eram simples pescadores, outro cobrador de impostos, outros a gente nem sabe de que profissão de fato eles eram. E de repente lá Jesus diz, um dia vocês verão quando eu voltar nas nuvens, e o mundo inteiro vai ser reunido diante de mim e eu vou julgar a humanidade toda. Então, diante disso, nós só temos uma escolha. Ou esse homem era louco, megalomaníaco, arrogante, ou ele disse a verdade, ou ele estava falando de coisas verdadeiras da parte de Deus. Como todas as outras coisas que ele falou até agora se cumpriram, e literalmente, e de forma inesperada, e ninguém poderia imaginar que tudo que ele falou realmente se cumpriu exatamente como ele disse, então as chances são de que essa palavra também que ele falou vai se cumprir. Se ele acertou tudo até agora, por que erraria nessa? Então as chances são de que vai acontecer exatinho como ele está dizendo, sem tirar nem pôr. E porque nós cremos de fato que ele é o Filho de Deus, que ele era Deus Filho encarnado entre nós, nosso Salvador e Senhor, é que nós recebemos esse anúncio da sua vinda como sendo verdadeiro e aquilo que orienta e organiza a nossa vinda aqui nesse mundo. Então, nós vamos tentar entender um pouco mais o que o Senhor Jesus quis nos dizer aqui e o que é que a sua vinda representa, o que é que ela significa, embora não tenha acontecido ainda, mas
qual a influência da perspectiva da sua vinda na igreja nos dias de hoje. Na próxima tela, nós temos aí o esboço do sermão de Jesus, lá no Monte das Oliveiras, apenas para que nós nos situemos. Ele começou respondendo a uma pergunta dos discípulos sobre quando aconteceria a destruição do templo, o final do mundo e a vinda dele, versos de 1 a 4. Em seguida, ele alerta os discípulos quanto ao surgimento de falsos profetas, perseguições, apostasia da igreja, num período que ele chama de o princípio das dores, que é esse momento que nós estamos vivendo agora, em que a história está com estertores doloridos, como uma mulher que está grávida, com contrações, se aproximando do momento de dar à luz. É apenas o princípio das dores. Jesus o tempo todo dizendo, apesar de todas essas catástrofes profetizadas, ainda não é o fim. Ninguém se alarme, porque o mundo não terminará com estas coisas. Não terminará por causa de uma guerra, ou por causa de um tsunami, um meteoro que cai sobre a terra, como Hollywood gosta de explorar, e por aí. Não é o fim. Estas coisas acontecem, mas o fim do mundo será trazido de maneira sobrenatural pelo próprio Deus. Em seguida, ele adverte que esse período das dores, ele introduz um período de grande tribulação sem igual, como nunca houve no mundo. E que a destruição de Jerusalém e o massacre de 500 mil de judeus nos anos 70 era apenas um símbolo, um tipo desse grande sofrimento que haverá de vir sobre o mundo e no qual os cristãos participarão. Não vimos nada no texto que sugira que os cristãos serão tirados do mundo de maneira secreta, sobrenatural, para que não passem por esse período. Não há nada no texto que sugira isso, ao contrário, Jesus adverte para que eles estejam preparados para enfrentar esse período que, aliás, teria de ser abreviado para que eles pudessem suportar essa aflição. E agora, Jesus anuncia que, logo em seguida a esses dias da grande tribulação, então ele haverá de retornar em poder e grande glória. Versos 24 a 27, que nós acabamos de ler. Hoje à noite, terminando, nós leremos o final do capítulo 13, quando Jesus alerta aos discípulos sobre a necessidade de vigilância, porque eles não sabem nem um dia, nem a hora. E ele conta duas parábolas para ilustrar essa necessidade. O nosso desejo é que, com essa exposição do capítulo 13 de Marcos, a esperança da vinda do Senhor seja reacendida no coração de vocês. Eu sei que é muito fácil a gente esquecer a expectativa da vinda de Cristo. A gente se ocupa com tantas coisas legítimas, boas, corretas, necessárias. Ganhar o pão, trabalhar, estudar, cuidar de casa, do marido, da esposa, dos filhos, do casamento, estudos, ganhar dinheiro. São todas coisas legítimas, boas, torcer pelo São Paulo, enfim, todas essas coisas maravilhosas que nós todos temos que fazer, não é? Eu ia dizer secar o Corinthians, mas eu sei que deve ter corintiano por aqui, não vou fazer isso. Então, a gente começa a se envolver com estas coisas que são boas, que são legítimas, e nós tiramos os olhos da fé e da alma da expectativa da vinda de Jesus. E no fim a gente está vivendo como se isso aqui fosse o nosso lar, como se a razão da nossa existência fosse estas coisas, e nos tornamos, nos termos bíblicos, mundanos. Mundano aqui não no sentido de imorais ou iníquos ou ímpios, mas pessoas que têm simplesmente uma mentalidade voltada para esse mundo e não para o mundo vindouro. Então, o tempo todo nós deveríamos estar pensando no mundo vindouro, na vinda do Senhor Jesus, nas realidades que isso representa, enquanto nós normalmente cuidamos das nossas coisas, sem perder a expectativa da vinda do Senhor. Então, se, de alguma maneira, nós conseguirmos contribuir para que a expectativa da vinda do Senhor seja reacesa no seu coração, que lhe dê esperança no meio do sofrimento, da dor, da perplexidade, então, com isso, nós já teremos considerado a nossa tarefa cumprida. Porque esse é o objetivo dessa passagem, Marcos capítulo 13. Muito bem. Próximo slide, a introdução.
alguns comentários aqui que eu já antecipei. O que nós temos então nesses versículos é uma das mais extraordinárias promessas da Bíblia. A Bíblia tem muitas promessas, mas essa de todas é a maior e mais importante, e que ainda não se cumpriu. Lembremos que grande parte das promessas feitas na Bíblia já tiveram o seu cumprimento. Eu lembro aquelas que foram feitas antes de Cristo, 600 anos, 700 anos antes de Cristo, 400 anos antes dele, quando Deus prometeu através dos profetas que ele mandaria da descendência de Davi, da descendência de Abraão, alguém que haveria de levar os nossos pecados, alguém que humildemente entraria em Jerusalém, montado no jumentinho, que nasceria em Belém, que viria de descendência humilde, que seria rejeitado do seu povo, que seria traspassado, que seria sepultado entre ladrões e malfeitores, ressuscitaria ao terceiro dia. Tudo isso foi profetizado e estas promessas se cumpriram. Também foi prometido o Espírito Santo derramado sobre o povo de Deus, aconteceu no dia de Pentecostes. Foi prometido que os gentios entrariam no povo de Deus, composto naquela época apenas dos judeus, também isso foi cumprido. Centenas de promessas já foram cumpridas e estão se cumprindo ao redor do mundo. Mas essa é a principal, e é essa que nós aguardamos, que Deus, da mesma maneira que fielmente cumpriu sua palavra, nas promessas que estão na Bíblia, também cumpra essa. Essa é a profecia que Cristo fez há 2000 anos atrás, de que retornaria a esse mundo com poder e glória, para reunir o seu povo e ficar com ele para todo sempre. As outras grandes religiões também têm expectativas da vinda de um líder. Entre os budistas há uma expectativa da chegada de um grande mestre. Os muçulmanos também falam de um imã, ou um sacerdote muçulmano de Alá, que um dia haverá de se levantar. Os judeus ainda estão esperando o Messias, e os cristãos esperam Jesus Cristo. Mas quando a gente compara essas religiões com o cristianismo, a gente percebe uma diferença. É que escatologia está no coração do cristianismo. Escatologia, nós já dissemos, é o estudo das últimas coisas. Enquanto que nas outras religiões, a questão religiosa se centra muito nesse mundo agora, e uma parte no mundo por vir. No cristianismo, a ideia do mundo por vir domina. Então, somos um povo do céu, pés na terra, mas a cabeça no céu. Então, a esperança escatológica, a esperança das coisas vindouras, do mundo futuro, domina as doutrinas centrais do cristianismo, o que é bastante diferente das demais religiões, que são muito voltadas para o aqui e para o agora. Além do mais, nós temos toda uma tradição de promessas cumpridas. Podemos apontar para a história de promessas que foram feitas e cumpridas meticulosamente, e essa tradição de profetismo você não encontra nas demais religiões. No caso dos judeus, eles têm uma tradição de profetismo, mas para eles não aconteceu, porque o Messias para eles não voltou. Para nós sim, já. Então, se você for olhar comparativamente e estatisticamente, as chances de que o cristianismo esteja mais certo é maior, por causa da tradição, da história e de fatos já acontecidos. Então, por isso nós continuamos cristãos, firmes, apesar do avanço aí do islamismo e de outras religiões, mas o cristianismo continua sendo a maior religião do mundo. Estamos aguardando então o cumprimento dessa promessa maravilhosa. Vamos ver então a primeira questão relacionada com a vinda de Jesus, que é: quando é que ela vai acontecer? Há 2000 anos ele prometeu isso aí. 2000 anos se passaram, 2 milênios, 20 séculos, e nós continuamos esperando. Alguns acham que essa profecia já se cumpriu. É interessante que apareceu durante a história da igreja alguns teólogos que disseram que aquilo que Jesus falou, na verdade, já se cumpriu. Alguns dizem que se cumpriu na destruição de Jerusalém, que tudo aquilo que Jesus disse, que quando ele voltar, ele virá em glória, todos verão, e acontecerá catástrofes nos céus, nas estrelas, na lua, no sol e tudo mais. Aqui era uma linguagem simbólica para se referir à destruição de Jerusalém.
Então, Jesus veio já em juízo e destruiu Jerusalém. Então, alguém, né, levantou essa hipótese que foi rechaçada, não é? Ela não tem aceitação, a não ser entre alguns teólogos liberais que não acreditam na vinda de Cristo. Acreditam que o mundo é eterno, não haverá um fim, e que o mundo vai continuar para sempre, não haverá um fim catastrófico. Então, eles tentam explicar a vinda de Jesus, como já acontecido na destruição de Jerusalém. Ainda bem que esse pessoal não tem aceitação na igreja, pelo menos na igreja de Cristo. Outros dizem que essa promessa se cumpriu no dia de Pentecostes. Jesus disse que ia voltar, e ele já voltou pelo Espírito Santo. Quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja, no dia de Pentecostes, lá em Atos 2, então Jesus cumpriu a promessa de que ele retornaria. Então ele veio espiritualmente e está com seu povo para todo sempre. Mais uma vez, o problema com essa explicação é que os apóstolos não entenderam assim. Porque mesmo depois de Pentecostes, eles continuaram a dizer que Jesus ia voltar. Não é? Eles continuaram a dizer que Jesus vai voltar, mesmo depois de Pentecostes. Então eu fico com os apóstolos, não com esses estudiosos que ficam dizendo e tentando inventar ou procurar chifre em cabeça de cavalo, não é? Uma outra interpretação que é popularizada também é que Cristo volta quando o crente morre. Então, toda vez que um crente morre, Cristo vem recebê-lo para levá-lo para a glória. É nesse sentido que Cristo volta, não é? Então, mais uma vez, isso é uma interpretação minimalista que tenta tirar todas as implicações escatológicas e o sobrenatural que está envolvido na promessa da vinda de Jesus e que também não tem nenhuma aceitação. Agora, é claro, há um sentido em que tudo isso é verdade. A destruição de Jerusalém foi o juízo de Deus contra o povo que matou o seu filho, o rejeitou depois de um longo período de oportunidade. Então pode-se dizer que Cristo veio em juízo contra Jerusalém naquele dia, contra a nação que o havia rejeitado. Mas isso não quer dizer que aquele evento é a segunda vinda de Cristo. Também é verdade que Cristo veio pelo Espírito estar com o seu povo no dia de Pentecostes, mas essa não é a segunda vinda. E também é verdade que Cristo vem ao nosso encontro quando a gente morre. Quando Estevão morreu, ele disse que viu os céus abertos e o Filho do Homem em pé, não é, à direita de Deus, para recebê-lo. Então, eu imagino que vai ser a mesma coisa quando a gente morrer, embora a gente não amarre a chuteira de Estevão, né? Mas eu acredito que, como é pela graça, talvez tenhamos a mesma graça de ver o Senhor Jesus vir nos buscar de braços abertos na hora da morte. Então, há um sentido em que Cristo vem também ao nosso encontro quando a gente morre. Mas isso também não é a segunda vinda. A segunda vinda é um fenômeno único, é um fenômeno universal, visível, de grandes proporções, inconfundível e que dará um fim à história. Então, não vamos nos iludir com essas teorias heréticas que vêm surgindo, ou que surgem através da história da igreja e que procuram tirar a nossa esperança. A Bíblia é muito clara com relação a essa vinda do Senhor Jesus ainda futura. Ainda no próximo slide, quando a vinda ocorrerá, nós podemos dizer apenas o seguinte: nós não sabemos a data, mas nós podemos dizer o seguinte, que a vinda dele vai encerrar o que nós conhecemos como a era presente. Este mundo, ou o século atual, são termos que a Bíblia usa para descrever esse período entre a sua primeira vinda, quando ele encarnou, nasceu, filho de Maria, e a segunda vinda, quando ele virá em glória. Esse período aqui, a Bíblia chama de o presente mundo, ou o presente século. Então, esse período será encerrado com a vinda de Jesus, ou seja, ele vem no final desse período que nós não sabemos, em cima de um calendário, quando será. Sabemos que a vinda dele trará o final da história desse mundo. O mundo vai acabar, o mundo não é eterno, como querem, por exemplo, os evolucionistas, ou os materialistas ou naturalistas, que como não acreditam que há Deus, e também não acreditam que Deus criou o mundo do nada,
e que o mundo veio a existir a partir de um determinado momento no tempo, então eles são obrigados a admitir que o mundo se criou a si mesmo e que a matéria é eterna. Essa é a explicação, por exemplo, que Richard Dawkins, o famoso neo-ateu, dá para o início do mundo. Ele diz simplesmente, ele e Christopher Hitchens, que morreu no final do ano passado, é um dos 4 cavaleiros do Apocalipse, né? São os 4 neo-ateus. Um deles morreu e já está descobrindo a verdade a essa altura. Então, ele dizia que o mundo se gerou. Né? Vê que coisa, né? O mundo simplesmente se gerou. Então, como é que uma coisa que não existe pode gerar outra? Né? É uma incapacidade lógica tremenda, mas é isso que eles são obrigados a dizer, já que não acreditam que no início do mundo houve uma intervenção pontual de um Deus, de uma força externa, né? Naquilo que eles chamam de ponto de singularidade. Então, eles têm que admitir que a matéria é eterna. E se a matéria é eterna para trás, ela é eterna também para frente, ou seja, o mundo nunca vai acabar, sempre existirá. Então, não há catastrofismo na visão evolucionista. O catastrofismo é a ideia de que, tanto no início quanto no final da história, catástrofes sobrenaturais marcarão o começo e o fim do mundo. Então, para eles não há catastrofismo, apenas uma visão linear de que sempre existiu e sempre existirá. Para nós, não. Para nós, no princípio, criou Deus os céus e a terra. E os céus e a terra, como nós conhecemos, eles serão terminados por esse mesmo Deus, que criará um novo céu e uma nova terra, onde habita a justiça. Pois bem, a vinda de Cristo encerra, então, esse ciclo da existência do mundo criado por Deus lá em Gênesis, como nós o conhecemos. Ele marca, então, o final dessa etapa da história que o próprio Deus criou, trazendo o novo céu e a nova terra, como nós já mencionamos. Nós não vamos ter tanto tempo para falar sobre isso, mas o novo céu e a nova terra é a etapa seguinte à vinda do Senhor Jesus. Não é mencionado aqui em Marcos 13, porque no momento ele estava respondendo aquela pergunta dos discípulos, quais seriam os sinais que antecederiam a sua vinda. Então ele não está dando uma visão programática completa das últimas coisas, mas respondendo aquelas perguntas que foram feitas pelos discípulos. Todavia, você vai encontrar em Pedro, você vai encontrar em Paulo e também em Hebreus a descrição, e especialmente no livro de Apocalipse, a descrição mais exata do que é que vai acontecer depois da vinda do Senhor Jesus. Outra coisa que nós sabemos sobre a vinda é que ela será imediatamente após a grande tribulação. Como nós lemos aí, verso 24. Mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. Então sabemos isso, que após esse intenso período de sofrimento, de dor no mundo, marcado pelo domínio do abominável da desolação, o anticristo, então o Senhor Jesus virá. Então, é isso que nós podemos dizer, porque não sabemos a data da sua vinda, apenas temos certeza de que ele virá. No verso 31, aliás, no verso 32, desculpem aí, o slide está errado, está dizendo, a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Então, não sabemos dizer quando, mas já temos uma ideia dos eventos que vão cercar esse acontecimento, e vivemos sempre na expectativa de sermos a geração que haverá de experimentar a chegada do Senhor Jesus. Próximo slide, apenas já repetindo, né, várias das coisas que eu falei. O dia e a hora ninguém sabe, geração após geração, os cristãos perscrutam os céus, os eventos, a Bíblia, as circunstâncias e perguntam, será que nós seremos a geração em que essa promessa irá se cumprir? Cada geração deveria ter essa esperança. Cada geração de cristãos deveria viver na expectativa da vinda do Senhor. A igreja também tem debatido historicamente como esse retorno haverá de acontecer. Aqui é um ponto que não vou entrar porque não está dentro do escopo do capítulo 13. Mas vem a questão do milênio.
será depois do milênio, antes do milênio, não haverá milênio, será em 2 ou 3 etapas. O que a gente pode dizer é que a vinda de Cristo, pelo que Jesus está dizendo, não será precedida por um milênio literal. Ao contrário, ele diz que a história do mundo vai ficando cada vez pior e que ele vem para um mundo em convulsão, um mundo perdido, em agonia. Ele não vem depois de um milênio, 1000 anos de paz, de tranquilidade. Ele vem, na verdade, para libertar o seu povo da opressão do anticristo, no final da história. Se há um milênio depois, isso é outra conversa. Se o milênio é antes, ele é de natureza espiritual, porque material e física certamente não é. 2 ou 3 etapas, uma etapa só é o que nos parece, a vinda do Senhor Jesus. Eu quero só aproveitar aqui para dizer, alguém pode estar perguntando, então vai ficar um pouquinho mais teológico, técnico, né? Que aí vai entrar questões como, mas você é amilenista, pós-milenista, dispensacionalista, pós-milenista histórico, pré-milenista, pré-arrebatacionalista, meio tribulacionista. Então, não vamos entrar nessa conversa não, porque não vai dar certo. Se você quer um rótulo para mim, eu sou amilenista. Tá? Se você quer um rótulo. O amilenista diz que há um milênio, mas ele não é literal. Que é um milênio, ele é de natureza espiritual, e que ele está acontecendo agora, espiritualmente, com o reinado de Cristo na sua igreja. Cristo já reina, ele está sentado à direita de Deus, tem todo o poder no céu e da terra. O 1000 é figurado, significa esse período de tempo entre as duas vindas. Então, essa é a minha opinião. Os pós-milenistas têm uma visão completamente contrária. Eles dizem que o mundo vai ficando melhor. Através da evangelização, as nações vão se convertendo, vão melhorando, a política vai melhorando, saúde vai melhorando, novas descobertas, o mundo vai ficando melhor, tendo paz, e quando tudo estiver pronto, Cristo volta. Eu acho que não cabe aqui, né? Está muito diferente do que Jesus está dizendo aqui. E tem os pré-milenistas, que acreditam como os amilenistas, que esse período é um período de grande dor, sofrimento, e vai ficando cada vez pior. Cristo vem para começar um milênio literal, um reino de 1000 anos literais aqui sobre a terra, com Jerusalém sendo a capital do mundo, Cristo reinando literalmente sentado num trono em Israel, e assim por diante, gente nascendo, gente morrendo e coisa dessa natureza. Eu tenho, se for assim, amém, né? O que eu quero é estar lá. Então, se for assim, para mim está ótimo, né? Mas eu tenho dificuldade em encontrar evidência bíblica para isso. Eu acho que a vinda de Cristo encerra a história do mundo e começa uma nova história. Um novo céu e uma nova terra onde habita a justiça. Bem, ainda sobre quando a vinda ocorrerá, o próximo slide, eu só posso dizer por certo o seguinte: ao fim da grande tribulação, Cristo voltará repentinamente, de surpresa, de maneira visível e inequívoca, a todos os habitantes do planeta, acompanhado de grandes manifestações catastróficas. Pronto, esse é o resumo do que eu queria dizer. Próximo slide fala dos sinais que precedem a vinda. Vamos dar uma olhadinha aqui no texto de Marcos 13, 24 e 25. Naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Jesus está aqui repetindo a linguagem dos profetas. Nós encontramos em algumas partes do Antigo Testamento uma linguagem similar. Por exemplo, Isaías 13, 10, se você quiser abrir sua Bíblia aí, o profeta Isaías, referindo-se à destruição de Jerusalém, profetizando a destruição da cidade, 800 anos antes de Cristo, Isaías 13, ele se referiu àquele desastre dizendo assim: eis que vem o dia do Senhor, Isaías 13, 9 e 10, eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores, porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz,
O sol logo ao nascer se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Castigarei o mundo por causa de sua maldade, e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos violentos. Do que Isaías estava falando? Ele estava falando da invasão dos assírios, que aconteceu pouco tempo depois dele ter profetizado. Os assírios vieram, invadiram Jerusalém, arrasaram a cidade, levaram... na verdade, os assírios arrasaram o reino do norte, Eles vieram primeiro para o reino do norte. Isaías profetiza com relação ao reino do sul, cuja capital era Jerusalém e não o reino do norte. Mas os assírios e os babilônicos vieram, respectivamente, tomaram o reino do norte e o reino do sul, e isso é descrito nessa linguagem apocalíptica, dos astros se contorcendo, perdendo a claridade, as estrelas caindo do céu, a lua sumindo. Então, essa linguagem é chamada de linguagem apocalíptica e que descreve eventos de consequências drásticas aqui na terra. É claro que quando os assírios invadiram Israel, o sol não parou de brilhar, nem a lua escureceu, nem as estrelas caíram do firmamento. Mas é a linguagem do profeta para descrever o transtorno que aquilo representava. E, além disso, lembra da questão da profecia de duplo cumprimento. Isaías estava projetando o dia da vinda do Senhor. Quando o Senhor Jesus voltasse para não julgar Jerusalém, mas o mundo. Aí então ele associa a vinda do Senhor em julgamento a esses fenômenos que ele descreve aqui, de natureza cósmica. Outro exemplo que você encontra é no livro do profeta Ezequiel 32, verso 7. A mesma linguagem escatológica, aliás, apocalíptica, Ezequiel 32. Verso 7. Quando eu te extinguir, cobrirei os céus, farei enegrecer as estrelas, encobrirei o sol com a nuvem, e a lua não resplandecerá a sua luz. Eu poderia ainda citar exemplos no profeta Jeremias, profeta Joel, capítulo 2, verso 31. Você vai encontrar linguagem semelhante em Apocalipse 6, de 12 a 13. Então, essa é uma linguagem muito comum na Bíblia para descrever o grande dia do juízo, em que Deus haverá de vir. E tipos disso aí, ilustrações do dia do juízo, foram as destruições que aconteceram no povo de Israel. Jerusalém, 600 anos antes de Cristo, Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, o julgamento de Deus contra a Síria e outras nações também. Então, agora vamos dar uma olhadinha nas passagens paralelas de Marcos 13, por exemplo, Mateus 24, 29, onde a linguagem é similar. Mateus 24, 29, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Lucas 21, 25 a 26. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. E Lucas agora acrescenta alguma coisa que Mateus e Marcos não têm. E sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Lucas acrescenta que o mar também entrará em grande revolta, o bramido do mar e das ondas. E ele diz uma coisa, no verso 26, haverá homens que desmaiarão de terror, pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados, então se verá o Filho do Homem, vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, em vez de desmaiar, não é? Como aqueles que não têm esperança, gente vai desmaiar de terror. Mas qual deve ser a atitude do crente? Exultar e erguer a cabeça, porque a vossa redenção se aproxima, não é? Agora imagine, não é? Isso é que esperança é isso. A diferença vai ser essa. Quando essas coisas começarem a acontecer, vai ter gente, vai ter muito ateu gritando, valha-me Deus, não é?
Vai ter muito ateu gritando, valha-me Deus. E o crente vai simplesmente se alegrar sabendo que a palavra do Senhor está cumprindo e que a sua redenção está próxima. Não é que ele se alegra com a desgraça e a destruição dos outros, mas com a expectativa de encontrar o seu Salvador e o seu Senhor. Então aqui Jesus está usando uma linguagem apocalíptica, uma linguagem dos profetas, mas o que ele está descrevendo, eu entendo, aqui é que vem a pergunta, né? O que Jesus está descrevendo aqui é alguma coisa que vai acontecer literalmente, o sol vai escurecer mesmo, a lua vai dar a sua claridade, parar de dar, ou como Marcos diz aqui, em 13:25, as estrelas cairão do firmamento? Eu acho que sim. E aí vem a pergunta, mas como é que estrela pode cair do firmamento? Se uma estrela dessa cair no céu, a gente sabe que as estrelas são milhões de vezes maior do que o sol, né? Então, como é que vai cair no céu? Vai cair do céu na terra? Bom, Jesus não está dizendo que elas vão cair no sol, não é? A linguagem da Bíblia é sempre a linguagem do espectador. E isso, às vezes, é usado pelos ateus e incrédulos como argumento para dizer que a Bíblia está cheia de erro. Quando a Bíblia, por exemplo, diz que o sol se levanta numa extremidade do céu, percorre toda a sua extensão e se põe no outro lado, ele diz, olha, a Bíblia, a visão bíblica é de o geocentrismo, que a Terra está parada e que o Sol gira em torno da Terra. Então a Bíblia está cientificamente errada, porque a gente sabe que é a Terra que gira em torno do Sol e não o Sol em torno da Terra. E a nossa resposta é seu bobo, até hoje as pessoas dizem o Sol nasceu. Até hoje os cientistas, nesse mundo moderno, que todo mundo sabe disso, a gente ainda usa a linguagem do observador. Para quem está na Terra, quem se move é o Sol, gente. A Bíblia não usa linguagem científica, mas linguagem descritiva, ou se quiser outro termo, fenomenológica. Ela descreve os eventos a partir do ponto de vista do observador. Então, para quem está na Terra, naquele dia, as estrelas vão cair. Vai parecer que exatamente isso, que elas estão caindo. Que tipo de transtorno Deus vai causar na ordem planetária, eu não sei. Eu sei que para quem está na Terra, o que ele vai ver é como as estrelas estivessem caindo do firmamento. Cientificamente, eu não sei como é que isso vai acontecer, mas isso não é nada demais para quem do nada fez tudo o que existe, não é? Então não temos preocupação com isso. Diga. Exatamente. Pois é isso aí. Tudo depende do ponto de vista do observador. Muito obrigado. Muito bem. Então, os sinais que precedem a vinda, deixa eu só lembrar aqui o que é que eu quis dizer. Jesus se expressa numa linguagem que é comum na Bíblia para descrever aquela grande catástrofe que será o dia da vinda de Deus. Por causa do seu tamanho, da sua enormidade, da sua radicalidade, da sua extensão, vai alcançar o cosmos, vai mexer com a ordem planetária, o cosmos inteiro será abalado com a vinda de Jesus Cristo. Então, é o evento final, né, que marca o fim dessa criação, que é descrita lá em Gênesis 1. Por isso que toda a criação está envolvida aqui. Você vê que esses elementos aqui, que são mencionados, Sol, Lua, Estrela, eles aparecem lá em Gênesis 1 como tendo sido criados por Deus. Eles estavam no início e vão estar no fim também, serão igualmente afetados. Serão igualmente afetados. E eu queria aqui ler em paralelo, para só lembrar de que os apóstolos, eles não entenderam que essas palavras de Jesus eram apenas uma figura de linguagem, mas que estava descrevendo fatos concretos. Eu quero só citar aqui Pedro, capítulo 3, 2 de Pedro, em que Pedro abandona a descrição poética, não é? Por assim dizer, apocalíptica, e ele descreve a vinda do Senhor, dizendo, 2 de Pedro 3, a partir do verso 3, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, desde que os nossos antepassados morreram,
né, os antediluvianos, Moisés, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então, qual é o argumento desses escarnecedores? É a uniformidade da criação, um dia após outro. O sol se põe, o sol nasce, a lua aparece, desaparece. Chegam as estações, verão, inverno, outono, verão, e primavera, girando. O mundo é o mesmo. Então eles perguntam, onde está a vinda? Né? Onde está a vinda de Jesus? Por que demora tanto? Aí Pedro diz, verso 5, porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Pedro está citando aqui Gênesis 1, de 6 a 8. Pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Gênesis 7, narrativa do dilúvio. Agora os céus que agora existem, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo, que é o dia da vinda de Cristo, e a destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Pedro está justificando a demora da vinda de Cristo, a aparente demora, pela longanimidade de Deus, querendo que o número da sua igreja, do seu povo, seja o maior possível. Verso 10, entretanto, virá como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passam. Agora veja só, Pedro agora está interpretando aquela linguagem de Jesus, não é? Os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Isso Jesus não disse, Pedro está interpretando e desenvolvendo o pensamento de Jesus. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Pedro, quando se refere à vinda do Senhor, ele diz que, por ocasião da vinda, os elementos se desfarão abrasados. Então, aquilo que Jesus descreve como conturbação no sol, na lua, nas estrelas, e o mar e tudo mais, é o prenúncio de uma ação de Deus no mundo, derretendo o mundo, né? O termo que está aqui é esse mesmo, ele vai derreter o mundo como um ourives que pega uma obra de ouro, de prata, que não serve mais, ele passa no fogo, derrete, e aí dá uma nova forma. Então, os teólogos se dividem aqui, na interpretação das palavras de Pedro, em duas direções. Uns dizem que Deus, na vinda de Cristo, vai destruir o mundo, destruir mesmo, pelo fogo, né? Vai desfazer tudo, abrasado, vai derreter tudo, vai extinguir tudo. E aí, do nada, ele vai criar um novo universo, como ele fez lá em Gênesis 1. Né? Do nada ele criou todas as coisas, então ele vai fazer tudo de novo. A segunda interpretação é que Deus não vai fazer esse novo universo do nada, mas ele vai usar o universo antigo, depurado e refinado pelo fogo. E desse antigo universo, a terra restaurada, o cosmos restaurado, então é que surgirá o novo universo, onde os ressuscitados para a vida eterna haverão de morar com ele para todo sempre. O novo céu e a nova terra, onde habita a justiça, um mundo de paz. E aí vem a especulação, né? E a imaginação dos cristãos. Será que a gente vai comer, beber, andar de motocicleta, jogar futebol, tem churrasco no céu e por aí vai? Essas coisas todas. Eu não sei, não é? Mas vai ser muito bom, com certeza. Então, é isso que a vinda representa. Esses sinais estarão no céu e eles vão anunciar a chegada de Cristo, o fim do mundo
e o início da nova humanidade, do novo céu e da nova terra, onde habita a justiça. Portanto, aqui no próximo slide, os sinais que precedem a vinda, trata-se de uma descrição literal, descreve o colapso do universo como nós o conhecemos, dando início à transformação e à criação do novo céu e da nova terra onde habita a justiça, e o alvo desses sinais é preparar o clima para a vinda do aguardado de todas as nações, e eu cito aqui 2 efeitos que Lucas menciona: 1, terror nos ímpios, eu já mencionei isso, e 2, exultação nos santos. Vai provocar efeitos diferentes na humanidade. Nessa hora a humanidade vai se dividir só em 2, os que vão ter medo e os que vão sentir alegria. Vai acabar toda a diferença de religião, de cor, de raça, de posição social e de educação. A humanidade vai se dividir só em 2, quem vai sentir medo e quem vai sentir alegria, quando Jesus voltar. Bem, detalhes agora, voltando para Marcos 13. Vamos já caminhar aqui para a descrição final, não vou me demorar muito mais, e aqui tem muito material repetido, mas eu quero só aprofundar. Bom, o seu retorno será visível a todos. Jesus diz no verso 26, então, Marcos 13, 26, então verão o Filho do Homem. Quem verá? Essa resposta é encontrada em outras partes da Bíblia, como por exemplo em Apocalipse capítulo 1, onde diz que o verão todos os habitantes da terra, inclusive aqueles que o traspassaram. Até os soldados que o feriram com a lança e pregaram suas mãos e pés na cruz, até estes verão, donde se pressupõe que concomitantemente com a vinda de Jesus haverá a ressurreição dos mortos. Quando ele vem em glória, o mundo se desfazendo, imagina a cena, né? O mundo se desfazendo, ele voltando e os mortos saindo da sepultura, os que são de Deus e os que não são. E ali a humanidade, todos os seres humanos, de Adão até o último bebê que nasceu naquele instante, os bebês que nasceram, eles estarão ali diante do Rei do Universo que chega, né? Então a humanidade toda reunida, a passada, a presente e a que estiver viva na vinda do Senhor. Então verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Eu estou dizendo isso porque o Novo Testamento não conhece uma vinda secreta e invisível de Cristo. Há vários termos que são usados na língua grega para descrever a vinda de Cristo. A primeira é parousia. Parousia é uma palavra grega que significa presença. E ela era usada para anunciar a chegada do arauto do rei. Quando o rei mandava um emissário, ele se fazia presente na corte do outro rei ou na cidade para trazer as notícias do rei que o havia enviado. Então a parousia era a chegada do emissário do rei, a presença dele. Então é o termo mais comum na Bíblia para descrever a segunda vinda de Cristo, a parousia, que significa presença. Agora, como é que pode ser uma presença invisível? Como pode ser uma presença invisível? Século passado, a Ellen White, que foi a fundadora do Adventismo, propriamente dito, ela profetizou a vinda de Cristo para um determinado dia, 1800 e pouco. Marcou uma data em que Cristo voltaria. E naquele dia os adventistas, por isso é que eles têm esse nome, adventistas, os que aguardam o advento, né? Os que aguardam o advento. Eles ficaram aguardando a vinda de Cristo. Muitos ficaram em cima dos tetos das casas, vestidos de branco, com palmas na mão, folhas de palmeiras, esperando a vinda de Cristo. Passou o dia e Cristo não voltou. Então, ela remarcou a data, dizendo que houve um erro de cálculo. Novamente, eles esperaram, Cristo não voltou, e aquele dia ficou chamado o Dia da Grande Decepção. Então, Ellen White, na verdade não foi nem ela que marcou, foi o Miller, fundador do Adventismo propriamente dito. A White foi a profetisa, né? Aí quando entra a Ellen White dizendo, não, Cristo de fato voltou, só que ele veio de forma invisível e entrou no santuário celeste de Deus para fazer uma investigação pelos nossos pecados. Então, é a teoria do Adventismo, né? Cristo já voltou, secretamente entrou no santuário celeste, onde ele está examinando os livros. Até hoje, é muito pecado, né? Para 1800 e pouco até hoje, ele examinando, né?
A vida de cada um, só a minha deve demorar assim uns 300 anos, só para ver a lista dos meus. Então ele está lá fazendo um juízo investigativo dos pecados que estão nos livros, né? A Bíblia não conhece uma vida invisível de Cristo. Eu sei que dispensacionalistas gostam de falar que Cristo virá invisivelmente antes da grande tribulação para o encontro secreto com a sua igreja nos ares. Só que também nós não encontramos evidência disso na Bíblia, para isso na Bíblia. A vinda de Cristo é universal, é visível, é pública, todo olho verá, como ele diz aqui. Ele diz que ele vem numa nuvem, voltando ao texto. Verso 26, então verão o Filho do Homem vir nas nuvens. O que é que significa isso? Isso aqui, na verdade, é uma referência a Daniel, capítulo 7, verso 13. Se você quiser voltar um pouquinho a sua Bíblia, Ezequiel, Daniel. Gente, eu estou terminando, porque eu sei que todo mundo quer almoçar com mamãe, tá? Então não vou demorar muito. Daniel 7. Daniel tem uma visão dos 4 reinos, 4 animais terríveis, que representavam 4 reinos que haveriam de dominar o mundo. Um como leão, outro como urso, outro como leopardo e um terrível, um 4º animal, que era uma referência ao Império Romano. E aí diz que aquele reino foi destruído por uma pedra que foi cortada, que ele foi destruído pelo ancião de dias. E diz no verso 13, eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, que é Deus, e o fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado domínio, glória e o reino, para que todos os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. O profeta Daniel profetizou a chegada do Filho do Homem nas nuvens e que a ele seria dado todo o poder e toda a autoridade para reinar para todos sempre. Então, Cristo está dizendo, eu sou o Filho do Homem, profetizado por Daniel. Eu voltarei numa nuvem, eu sou aquele esperado de todas as nações. Ele acrescenta que virá com grande poder e glória, em contraste com a sua primeira vinda, em que ele veio humilde. Não é que ele não tinha poder, ele tinha poder. Mas o poder aqui é o poder para salvar o povo dele, dos seus inimigos, destruir o anticristo, o abominável da desolação, refazer o mundo e dar início a novo céu e a nova terra. Ele virá em grande poder e glória. Ele vem, próximo slide, ele vem para livrar o seu povo do pecado e das consequências do pecado e da pior delas, que é a morte. Será a ressurreição dentre os mortos aqui. Marcos não fala, Jesus não fala aqui, mas há em outras partes. Na vinda dele, e eu já mencionei, haverá então a ressurreição dos mortos. Paulo, especialmente, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, ele explora isso aí, ele fala isso aí com muita, dá os detalhes, inclusive é quando ele diz que quem estiver vivo será transformado para se encontrar com o Senhor naquele momento. E é assim que Cristo dá a vitória ao seu povo, livrando-nos do poder da morte, ressuscitando os crentes que já morreram. Ele vem para destruir Satanás, e é por isso que ele vem com grande poder. O diabo já foi julgado, já foi vencido, está apenas aguardando o dia da vinda de Jesus e com medo. Uma certa ocasião, Jesus chegou para aquele demoniado gadareno e mandou sair, e aí os demônios disseram, Senhor, que temos nós contigo? Vieste para nos atormentar antes do tempo. Lembra desse episódio? Os demônios sabem que está chegando o tempo em que eles serão atormentados, e eles sabem que é Jesus que vai fazer isso. Aí eles perguntaram a Jesus, já chegou? O Senhor veio para nos atormentar? Jesus diz, ainda não, só saia do porco, ou só saia do gadareno e vá para o porco, né? E eles foram. Mas eles sabem que quando o Senhor voltar, representará o tormento de Satanás e dos seus anjos. Então,
essa ideia que o pessoal tem de que o diabo está no inferno, né? A figura que se mostra do diabo é que o diabo está no inferno, vermelho, com um pá de chifre, um tridente, ele é o rei do inferno. O diabo não está no inferno. Ele vai ser lançado no inferno quando Jesus voltar. Ele está vivo e ativo no planeta Terra, aguardando a vinda de Jesus para ser lançado no lago de fogo e enxofre, onde será atormentado dia e noite, juntamente com o anticristo e todos os ímpios. Então, é isso que a vinda do Senhor representa. Também para julgar o mundo, condenar os ímpios, receber o seu povo, e é isso que ele vai exercer com grande glória e majestade. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é Senhor. Ele diz aqui no verso 27, voltando a Marcos 13, que ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos 4 ventos, norte, sul, leste e oeste, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Figura de linguagem para dizer que ele vai recolher o seu povo do mundo todo. Onde tiver discípulo seu, crente verdadeiro, então os anjos trarão para essa grande reunião com o Senhor Jesus. Esse encontro com Cristo que nós ansiamos, e essa é a razão da nossa alegria, da nossa expectativa. Nós não nos alegramos com a destruição dos ímpios. A gente só deve pensar no inferno com lágrimas nos olhos. Mas a gente se alegra na expectativa de se reunir com o Senhor e estar com nossa verdadeira família, porque nessa altura os laços familiares vão se desfazer. Família mesmo é a comunhão dos santos. Meu irmão, minha irmã, serão aqueles que professam o Senhor Jesus de todo o coração. Eu sei que agora a gente sofre e chora com familiares que não andam na verdade. A gente chora com filhos que não andam no caminho em que eles foram criados. E o coração da gente se entristece quando a gente pensa que na possibilidade de que eles vão morrer e se perder eternamente. Mas diante do encontro com o Senhor e da verdadeira família, essas dores humanas, elas vão desvanecer diante da intensidade da alegria de estarmos com Jesus. É por isso que no céu, na glória, no encontro com Jesus, mesmo que a gente não perca a memória, há quem ache que no céu a gente vai esquecer tudo. Eu acho que não. Se é para esquecer tudo, eu não sei porque é que Deus faz a gente passar por tanta experiência aqui. Eu acho que nós vamos nos lembrar absolutamente de tudo. Mas o gozo, a alegria, a exultação de ver a Jesus em glória e nos reunir com Ele, juntamente com os cristãos de todas as épocas, a nossa verdadeira família, vai superar qualquer lembrança triste que nós tenhamos. E é por isso que no céu não haverá lágrima, não haverá dor, porque o Cordeiro enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. É por isso que Lucas diz, quando estas coisas começarem a acontecer, nós devemos exultar, porque chegou aquele grande dia do encontro do Senhor. Próximo slide, o retorno dele marca o dia da vitória da igreja. Marca também, o próximo slide, a consumação das promessas do Antigo Testamento. Finalmente haverá aquela separação de quem é e quem não é. Jesus uma vez comparou a igreja e o mundo a uma colheita, aliás, a uma plantação onde tem o joio e o trigo. O joio é uma planta daninha muito parecida com o trigo. Se você vai arrancar o joio e não conhece direito, você corre o risco de arrancar o trigo também. Por isso que Jesus disse que em certas ocasiões pode deixar crescer junto, porque no dia da ceifa, da colheita, virão os anjos e farão a separação do joio e do trigo. Então é na vinda de Cristo que finalmente nós teremos a separação verdadeira entre o povo de Deus e quem não é povo de Deus. E naquele dia teremos surpresas. Algumas boas. Fulano era crente mesmo, ele não dava nada por aquele cidadão, né? Mas ele é crente. Ou então, cadê o pastor? Né? Foi mal, pastor. Eu não me referia a esse pastor, tá? A outros. Então, é só naquele dia que, de fato, a separação final será executada. Por isso que essa data é tão importante para nós. Concluindo, irmãos, o que é que nós podemos aprender? É tanta coisa, não é, que a gente pode tirar desses 4 versículos
que estão aqui. A primeira delas é isso, não esqueçamos isso, que a vinda do Senhor é o evento mais importante a se realizar no calendário de Deus. Eu sei que você tem um calendário, que você fica colocando aí datas especiais que você está aguardando, o dia do seu casamento, né? Marcou o casamento, todo dia você olha e fica contando os dias, né? E as horas, quanto tempo falta para a sua formatura, para uma viagem que você vai fazer para a Europa. A gente fica sempre na expectativa de eventos futuros. Se você não consegue pensar na vinda do Senhor Jesus com a mesma expectativa, então alguma coisa está errada conosco, porque este é o evento mais importante no calendário. Eu sei que você não pode colocá-lo no seu calendário, mas você sabe que ele vai acontecer. E isso deve gerar em nós uma expectativa constante, uma santa excitação de expectativa da vinda do Senhor Jesus. A importância desse evento, é o que nós aprendemos também, se deve ao que ele representa. Vindicação da igreja. A igreja finalmente será vindicada, vingada dos seus inimigos. O mundo vai ser julgado, aquela justiça que você sente falta. Nós sofremos quando a injustiça é feita, a gente vê corruptos, ladrões, assassinos fazendo o que fazem e escapando livres. Naquele dia eles vão ter o que merecem. Naquele dia eles vão ter o que merecem. O julgamento do mundo, o julgamento dos anjos, Satanás e seus anjos. O encerramento da era presente, inauguração do estado eterno, tudo isso faz com que a vinda de Jesus seja o evento mais esperado do mundo e da história. E deveria estar no nosso calendário como prioridade, orando e nos preparando para a vinda dele. Aprendemos também que não se pode predizer a sua data, mas que se pode saber as circunstâncias em que acontecerá. Ele será o evento que vai encerrar esse mundo, vai ser antecedido pela grande tribulação, o surgimento do anticristo, e ele marca então o final da história como nós conhecemos. Ele será em uma etapa apenas, visível, universal, pública, trazendo juízo e redenção, e deve gerar expectativa perene no coração dos cristãos. Última palavra. Deve gerar alegria e regozijo, e não tristeza e frustração dos planos que alguém tem de estudar, crescer, casar, ter um carro, se alguém se divertir. Eu sei que tem gente que está dizendo aqui, ó Senhor, eu quero que tu venha, mas não antes de eu casar, por favor. Tenho certeza, Senhor, eu quero comprar aquele carro, né? Não vem hoje não, né? Dá uma adiadazinha só para eu me formar, né? Ter o diploma e tudo. É natural que a gente pense assim, mas eu lhe garanto, pela descrição que a Bíblia dá, a vinda do Senhor Jesus superará todos os seus sonhos, todos os seus desejos, todas as suas expectativas. Eles não são nada comparados com a glória, a alegria, o regozijo, a intensidade da vinda de Jesus e o encontro com Ele. Então, não fique preocupado, né, em ter os seus planos frustrados. Na verdade, eles se realizarão de uma maneira além da sua imaginação. Amém? Maranata, vem Senhor Jesus. Ó Deus, obrigado pela Tua palavra, pela promessa da vinda. Grava no nosso coração, Senhor, de que todo dia, a todo momento, nós vivamos essa expectativa santa da vinda do Senhor e do nosso encontro com Ele. Ajuda-nos a estar preparados. Ajuda-nos, ó Senhor, a falar dessa vinda para outras pessoas. Ajuda-nos a ver a urgência do momento que nós vivemos, para que nós nos empenhemos fervorosamente na evangelização, na educação dos nossos filhos, no discipulado, na preparação do maior número possível de pessoas para aquele grande momento. Abençoa esta igreja, abençoa o seu pastor, seu conselho, diáconos, todas as lideranças, que essa esperança esteja em seu coração, em nome de Jesus. Amém. Temos tempo para pergunta, pastor? Dá uma oportunidade para 3 ou 4 perguntas, porque eu estou falando sério, né? Eu sei que o pessoal vai querer almoçar com as mães e eu não quero roubar essa alegria de hoje. Então, se tiver alguma pergunta, por favor, eu não sei onde está o microfone. Pronto, o Léo já tem uma pergunta aqui. Léo, faz a pergunta, Léo.
Vamos à primeira pergunta. A ressurreição dos mortos para a condenação, você vê em Apocalipse capítulo 20. Apocalipse 20, de 11 a 15. Você tem que lembrar que a revelação que Deus nos deu de suas coisas, ela é progressiva. Então, Jesus falou muita coisa, mas ele não falou tudo, né? Então, os apóstolos continuaram a nos trazer a revelação. E aqui o apóstolo João, no livro de Apocalipse, nos narra uma visão que ele teve sobre a vinda de Jesus. Ele diz assim: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Aquela mesma linguagem apocalíptica, não é? Do céu, da lua e da estrela. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Cristo vem, se assenta no trono, e os mortos estão diante dele. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Aquilo que nós estamos falando, que quando Cristo vier, o mundo todo será reunido diante dele para o julgamento. Deu o mar os mortos que nele estavam, os que morreram afogados. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados um por um segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, o que João está dizendo aqui é isso aí. Cristo vem, se senta no trono, os mortos ressuscitam, todos. Quem morreu afogado, cremado, não interessa, né? Decapitado, fuzilado, vem. Todos os mortos ressuscitam e comparecem diante de Cristo. São julgados, e os que são dele entram no reino eterno, no novo céu e na nova terra, e os que não são lançados aqui, de acordo com o verso 15, para dentro do lago de fogo e enxofre, onde viverão em sofrimento por toda a eternidade. Então, essa é a resposta da primeira pergunta. A sua segunda pergunta foi sobre o estado intermediário, e eu agradeço a sua pergunta, porque ela nos ajuda a lembrar que o foco da nossa esperança não é morrer e ir para o céu. Não, o foco da nossa esperança é a ressurreição. O céu é um estado intermediário. Deus nos criou corpo e alma, ou espírito. Então, quando a gente morre, o corpo fica aqui e a alma ou espírito está na presença de Deus. Então, nós estamos incompletos. Então, quando Cristo vem, aí acontece outra vez a junção do corpo com a alma. E aí somos seres humanos completos outra vez, glorificados, perfeitos, sem defeito nenhum. Mas os que morreram agora, eles já estão no céu, na presença de Deus, mas incompletos, porque o corpo está aqui, precisa da ressurreição ainda. Tá? Então, a ressurreição é necessária para restaurar a criação de Deus, como ela foi feita no início, quando Ele nos fez corpo e alma. Explicado? Muito obrigado. Por favor. Como interpretar o final do Apocalipse na sua figura de Satanás e sobre o Armagedon, a grande guerra? Isso. Essas coisas coincidem com a grande tribulação, né? A soltura de Satanás está aqui, ó. No capítulo 20 de Apocalipse. Eu vou dizer como é que nessa minha linha amilenista a gente interpreta esse famoso capítulo 20, que é bastante complicado. É a única passagem da Bíblia que fala do milênio, de 1000 anos, é essa daqui. Tá? Então eu vou dizer como é que eu vou fazer a leitura da minha perspectiva. Então vi descer do céu um anjo, esse anjo é Cristo. João está narrando a história da redenção de novo, começa no capítulo 20. Então vi descer do céu um anjo, ele tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Lembra que foi dito que Jesus teria a chave de Davi, que abre, que fecha, e que fecha e ninguém abre. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Quando é que Jesus fez isso? Quando ele morre e ressuscita.
Então ele vence Satanás e o amarra por 1000 anos. 1000 anos aqui é simbólico, representa esse período que nós estamos vivendo agora, da morte e ressurreição de Cristo até a sua segunda vinda. Lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. O diabo vinha enganando as nações, porque as nações não sabiam da verdade do Evangelho. Antes de Cristo vir, a verdade de Deus estava só na naçãozinha de Israel, uma naçãozinha pequenininha, perdida lá no meio da Palestina, entre pagãos, e o resto do mundo estava em trevas. Satanás enganando as nações. Mas quando Cristo veio, ele deu a ordem: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Então a luz do Evangelho agora vai a todas as nações e o diabo não pode mais enganá-las. Não pode mais. Ele está preso nesse sentido, né? Ele está impedido de obstruir a pregação do Evangelho ao mundo todo. Ao fim dos 1000 anos, depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Coincide com a grande tribulação. Quando as nações tiverem ouvido o Evangelho, que foi o que Jesus falou, então o diabo vai ser solto, que coincide com a chegada do anticristo, o abominável da desolação. E aí então vai começar esse período intenso de perseguição, de agonia, de dor no mundo. E aí então quando Cristo, não é? O diabo, diz aqui que Satanás, verso 7, quando se completar 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja, o número deles é como a areia do mar. Isso tudo é o reinado do anticristo. O anticristo, esse abominável da desolação, no poder de Satanás, dominando o mundo, querendo destruir a igreja. Marcharam então pela superfície da terra, sitiaram o acampamento dos santos, a cidade querida, que é um símbolo da igreja. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O Senhor Jesus então vem e destrói completamente Satanás e os ímpios. E o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também um falso profeta, e serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Então, essa é a interpretação amilenista dessa passagem de Apocalipse 20. O milênio é agora, ele é espiritual, Satanás vai ser solto, assim, vai ser dado a ele uma liberdade maior para enganar as nações, que vão se levantar debaixo do reino do anticristo contra a igreja, e então Cristo vem e destrói completamente, e na sua vinda, e acontece tudo aquilo que a gente falou, novo céu, nova terra, e assim por diante. Essa é a interpretação. Agora, é claro, ela não é unânime, né? Tem outros estudiosos que, os pós-milenistas e os pré-milenistas, pensam diferente. Mas eu ainda acho que o amilenismo é a menos complicada. Tá? Menos complicada. Tem até uma história, se permitem, né? Diz que estava discutindo o amilenista, o pré-milenista, o pós-milenista, o dispensacionalista, como seria a vinda de Cristo. Maior discussão. Briga mesmo. De repente, Jesus chega, os 4 sobem na nuvem para se encontrar com Jesus, e um dizendo para o outro: eu não te disse que ia ser assim? Mais uma pergunta. Alguém já está com o microfone, por favor. A nossa situação atual como igreja do Senhor é se preparar para a grande tribulação, né? E é o abominável da desolação que vem aí. Em 2 Pedro 3, 12, ele fala que nós devemos apressar a vinda do dia de Deus. Como seria o nosso papel como igreja do Senhor em apressar a vinda dele? Essa é uma boa pergunta, que tem desafiado aí os intérpretes, né? A resposta que eu acho menos complicada é que a gente apressa o dia da vinda de Deus, apressando a evangelização, que é uma das condições que Jesus colocou. O evangelho será pregado a todas as nações, então virá o fim. Então, para apressar a vinda do dia de Deus, nós então deveríamos avançar nos nossos esforços de evangelização. Aí alguém diz assim: mas e Deus não já tem uma data marcada? Olha, Deus sabe todas as coisas, Ele sabia que você ia se apressar, que você ia evangelizar, então Ele marcou no tempo certo a vinda de Cristo. Então, a soberania de Deus não interfere na responsabilidade humana e nem vice-versa, não é? Vai tudo sincronizar direitinho. Mais alguma? Vamos dar preferência às mães, tá? As senhoras, elas podem...
Se for mãe, né? Se não for, fala assim mesmo. Sobre o julgamento, eu queria saber assim, como seria, se todas as pessoas vão ser julgadas ou só aquelas que não crêem no Senhor Jesus? Pelo que a gente lê, todos vão comparecer diante do Cordeiro, diante de Cristo, e todos serão julgados. O que eu acredito é que quando o crente verdadeiro ele for julgado, Cristo intercederá por ele, apresentando o seu sacrifício como pagamento pelos seus pecados. A diferença do ímpio é que ele não vai ter um advogado por ele, e então ele mesmo vai ter que pagar pelos seus pecados, significa inferno. Mas nós teremos no dia do juízo quem nos defenda, e ele é um defensor infalível. Nenhum daqueles que Cristo vai defender naquele dia vai se perder, porque ele vai apresentar o seu sacrifício como pagamento integral pelas nossas faltas. Então, há várias passagens na Bíblia que diz: todos compareceremos perante o tribunal de Cristo. Deixa eu ver se eu me lembro de uma agora, só para não falar por falar. É 1 Coríntios 4. Antes disso, 3,16, eu estava querendo... 1 Coríntios, antes disso, Romanos 14, verso 10 em diante. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Veja, aqui Paulo está falando para a igreja, não é? Todos compareceremos perante o tribunal de Deus, como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. E 1 Coríntios 3,16, não é isso? Não, 13. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Perfeito. Estou pensando também aqui, ó. João 3,18. 1 Coríntios 4, verso 5. Nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. E assim por diante. Tem várias passagens que falam de que naquele dia todos nós estaremos na presença de Deus. Como? Não vejo. É o juízo final. Quando ele vem, os mortos são reunidos e eles são julgados. A melhor passagem é Mateus 25. Vamos voltar aqui. Olha, Mateus 25, 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os santos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Isso é o próprio Jesus falando. Essa é a parte que não tem em Marcos 13, que é a continuação. Porque Marcos 13 termina só com Jesus dizendo a vinda, né? E Mateus acrescenta essa parte aqui. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda, e dirá aos que estiverem à direita: vinde benditos de meu Pai. E aí no verso 40, verso 41, o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, é evidente que quando ele vier se assentar no trono da sua glória, todas as nações comparecerão diante dele, e lá estarão os crentes e os descrentes. Tanto é que ele vai aos crentes à sua direita, ovelhas, dizer: entrem no reino, e aos que estiverem às suas esquerdas, os cabritos, os ímpios, afastai-vos para o fogo eterno. Então, de fato, haverá esse comparecimento de toda a raça humana diante do Senhor no dia do juízo.
Mas nós vamos com confiança, né? Sabendo que o nosso mediador e redentor intercede por nós. Última pergunta para a gente terminar. Vendo. Tá aqui, ó. Levante a mão que eu não estou vendo. Ah, senhora. A minha pergunta é simples. O anticristo seria uma pessoa que teria um poder para estar comandando mundialmente? É uma pessoa? Essa é essa impressão que a gente tem. Há uma outra interpretação que acha que se trata de um poder político, econômico de dimensões mundiais. Mas eu acho que a evidência aponta mais para uma pessoa. Não sei. Se tiver a vinda do Senhor, está próxima. Bem próxima. Não sei se ele está. Agora, o espírito do anticristo já está presente. E ele se manifesta em toda rebelião contra Deus, perseguição contra o povo de Deus, falsas religiões, tudo isso é o espírito do anticristo. Tá bom? O diabo, veja só, ele é alguém já disse, o diabo é o macaco de Deus. Quem disse foi Lutero. O diabo é o macaco de Deus, ele imita Deus. Então você tem a trindade satânica, você tem a trindade Pai, Filho e Espírito Santo, você tem a trindade satânica. Deus Pai, o diabo, né? O diabo corresponde a Deus Pai, o anticristo corresponde a Jesus Cristo, e os espíritos imundos, enganadores, através dos falsos profetas, correspondem ao Espírito Santo. É a trindade que você encontra lá em Apocalipse. Você vê o dragão, que chama do mar a besta, que é o anticristo, e da terra vem o falso profeta, que faz sinais e prodígios. A trindade satânica lá em Apocalipse 13. O diabo imitando Deus, né? A trindade ao inverso. Então é por isso que a gente acha que o anticristo também é um ser, ele é uma pessoa. Tá bom?